If you can stay in the community, receive your treatment in the community, with your family around you, your usual friends, then this all adds to the speed of recovery from the illness. Esse é Harold Shipman Jr., um médico inteligente, calmo e bem articulado. Talvez sua aparência, somada à sua posição como doutor, tenham ajudado na criação de sua imagem de pessoa honesta e inofensiva. Conquistando a confiança de muitas famílias, Harold realizava alguns de seus atendimentos a domicílio, e sem que ninguém desconfiasse, o médico transformou seus pacientes em vítimas. Considerado por muitos como o pior serial killer da história da Inglaterra, estima-se que ele tenha feito aproximadamente 250 vítimas fatais. Condenado por apenas 15 dessas mortes, o criminoso optou pelo silêncio, tornando ainda mais difícil a vida dos investigadores, e principalmente das famílias. Harold Frederick Shipman Jr., por vezes chamado apenas de Fred, nasceu no dia 14 de janeiro de 1946 em Nottingham, na Inglaterra. Ele foi o segundo de 3 filhos, do casal Harold Frederick Shipman e Vera Brittain. Ambos pertenciam à classe trabalhadora e faziam parte da igreja metodista. Harold sempre foi uma criança bastante ativa, comunicativa e com aptidão para esportes. Em sua adolescência, ele chegou a participar de um time amador de rugby, disputando em uma liga para jovens. Já no ensino médio, o garoto se destacou por sua velocidade em longas distâncias e tornou-se o vice-capitão do time de atletismo da escola. Um jovem popular, com facilidade para criar novas amizades e apaixonado por esportes. Até esse momento, Harold não parece ter passado por nenhum evento traumático ou agressão de nenhuma forma, mas infelizmente sua vida estava para mudar. Nessa época, a mãe de Harold foi diagnosticada com câncer de pulmão. Uma notícia difícil, uma vez que ele era bastante próximo de Vera. Frequentemente, um médico vinha até a casa da família para administrar doses de morfina, a fim de amenizar a dor da mulher. Harold assistiu todo esse processo extremamente difícil, sabendo que o quadro era irreversível. Eventualmente, o câncer venceu, levando Vera a óbito no dia 21 de junho de 1963. Um evento bastante traumático para Harold, que pode ter sido responsável pela troca do esporte pela medicina. Isso também pode ter impactado em seu modus operandi no futuro, visto que suas vítimas morreram de maneira semelhante. Em 5 de novembro de 1966, Harold casou-se com uma mulher, chamada Primrose Mayock Stobbe, com quem teve 4 filhos. Pelos próximos anos, ele estudou medicina na University of Leeds, graduando-se em 1970. Deixando a universidade, ele deu início à sua carreira, trabalhando na enfermaria de Pontefract. 4 anos depois, Harold chegou à posição de clínico geral no Centro Médico Abraham Ormered, em Todmorden. Porém, junto com sua ascensão profissional, também viriam seus primeiros problemas. No ano seguinte, Harold foi pego forjando prescrições de petidina para consumo próprio. Esse é um opioide com efeito analgésico, normalmente utilizado para alívios de dores de intensidade média ou alta. Esse medicamento é geralmente prescrito para casos terminais de neoplasias, e quando suspenso de forma abrupta, pode causar síndrome de abstinência. Harold foi multado em 600 libras e encaminhado para uma clínica de reabilitação em York, onde permaneceu por pouco tempo. Entre os anos de 1977 e 1992, Harold trabalhou como clínico geral no Centro Medicinal Donnybrook, em Hyde. No ano seguinte, ele conseguiu dar mais um passo em sua carreira, abrindo a própria clínica. Apesar de seu abuso de opioide no passado, Harold tornou-se um membro muito respeitado naquela comunidade, chegando a gravar entrevistas para canais de televisão. Nessas entrevistas, ele comentava sobre como deveria ser o tratamento para pacientes com problemas mentais. If you can stay in the community, receive your treatment in the community, with your family around you, your usual friends, then this all adds to the speed of recovery from the illness. O que ninguém sabia nessa época é que esse senhor inteligente e respeitado era também um assassino. Um médico localmente famoso, casado e com 4 filhos, era a máscara perfeita de cidadão modelo. Harold atendia a domicílio nessa época e ninguém jamais desconfiaria dele. Seus pacientes, na grande maioria, eram mulheres idosas que ficavam felizes em receber tratamento em casa. A família, da mesma forma, sentia-se segura e confortável em ter um médico tão respeitado cuidando de um ente querido. Porém, em março de 98, o elevado número de óbitos entre os pacientes de Harold levantou algumas sobrancelhas, mais especificamente pelas solicitações de cremação dos corpos. Uma das pessoas responsáveis pelo funeral dessas senhoras foi quem percebeu que esse número era alto demais. O mais comum para pacientes terminais é que sejam encontrados em suas camas com roupas confortáveis.
Os pacientes de Harold, por outro lado, eram encontrados em sua maioria sentados na sala, com roupas utilizadas no dia a dia para fazer compras ou visitar amigos. Alguns deles ainda foram encontrados com joias e relógios. A polícia deu início a uma investigação na época, mas com os corpos cremados não havia muitas evidências. O modus operandi de Harold Shipman estava criado. Ele seguia para a residência de uma de suas pacientes para uma visita de rotina. Uma vez sozinho com a mulher, normalmente na sala ou cozinha, Harold administrava altas doses de diamorfina, também conhecida como heroína. Na medicina, essa droga é utilizada como analgésico, principalmente em pacientes terminais. É uma substância extremamente perigosa, contando com efeitos imediatos após a aplicação, que podem durar algumas horas. Harold injetava altas dosagens dessa substância em sua vítima antes de deixar o local. Entre os sintomas que aquelas senhoras podem ter sentido estão a hipoventilação, euforia e boca seca. O médico caminhava para fora da residência enquanto sua vítima morria sozinha, sentada em um sofá ou cadeira. Por vezes, ao invés de ele mesmo realizar a aplicação, Harold prescrevia doses letais para seus pacientes, e infelizmente vinham a óbito. Em seus relatórios oficiais, ou na maioria deles, a causa da morte, declarada pelo serial killer, era de morte natural por idade avançada. Em casos onde o paciente estava em tratamento por outras doenças, o trabalho do criminoso era mais fácil. Para as famílias, Harold conseguia convencê-los, na maioria das vezes, de que deveriam cremar o corpo da vítima. Isso eliminava qualquer possibilidade de que fosse descoberto. Infelizmente, sua inteligência cercada por diplomas foi utilizada para atos terríveis e perversos. À medida que o número de óbitos aumentava, os investigadores chegavam mais perto. Entretanto, ainda sem muito sucesso. Sorry, Doctor. I'll come and stand where you'd like me to stand. All right. It's very good of you. I do apologize. Is it possible for you to oops. Sorry. Rather than standing there, would it be possible for you to sort of come and get something out of your car and then go back in? I've been advised to stand and let you take a photograph and then go away. And I'm sure you've had enough time to take a decent photograph. Is it possible for you just to say anything at all? Back into surgery to do my surgery. But you have said you have nothing to hide, sir. Assim como outros assassinos em série, Harold acreditava ser alguém superior, mais inteligente do que os investigadores. Ainda que a morte de sua mãe tenha sido algo traumático, de forma alguma pode ser utilizada como apoio para seus crimes. Entretanto, é possível que aquilo tenha feito nascer pensamentos perturbados em sua cabeça. O que Harold não parecia levar em consideração é que muitas daquelas senhoras não estavam na mesma posição na qual sua mãe se encontrou no passado. Isso tentando trabalhar com a hipótese de que ele estivesse executando seus pacientes para, em sua cabeça, poupá-los da dor, o que seria igualmente absurdo. Harold Shipman era um assassino cruel que se escondia por trás da imagem de médico para cometer seus crimes. Sem demonstrar nenhum tipo de remorso ou empatia, ele exibia fortes traços de transtorno de personalidade antissocial, e sem novas pistas, a investigação contra Harold foi encerrada. Pouco tempo depois, os investigadores receberam uma nova visita. John Shaw, um taxista, dizia suspeitar do médico. Foi ele quem levou até a clínica de Harold muitas daquelas senhoras, e todas pareciam bem de saúde. John achou estranho quando soube que muitas delas faleceram, reportando o caso à polícia, o que provocou mais uma vez a abertura da investigação, ainda que sem novas evidências. É comum que assassinos em série, após repetirem o mesmo crime diversas vezes, fiquem mais ambiciosos com o tempo. Suas fantasias vão aumentando de tamanho, uma vez que realizar o assassinato já não parece mais ser o suficiente. Esse é um ponto importante para os investigadores. Cada um desses criminosos parece responder de uma maneira diferente a esse novo estímulo, e ao mudarem seu comportamento, novas pistas podem ser criadas. Isso porque, com novas etapas em seu modus operandi, novas interações acontecem, e como o sujeito já está certo de que nunca será pego, não toma os mesmos cuidados para evitar rastros como em seu primeiro crime. No dia 24 de junho de 1998, Kathleen Grundy, a ex-prefeita de Hyde, foi encontrada morta em sua casa. A última pessoa que a tinha visto com vida era Harold. No atestado de óbito da mulher, constava como morte natural. Apesar de Harold orientar a família de que o corpo da idosa fosse cremado, isso não aconteceu. A filha de Kathleen optou pelo enterro convencional, ignorando o pedido do médico. E nos próximos dias, algo realmente estranho aconteceria. Aparentemente, Kathleen havia deixado um testamento feito em uma máquina de escrever. Nesse documento, a senhora não teria incluído a própria filha, deixando uma herança de 386 mil libras para um homem chamado Harold Shipman. Obviamente confusa, a filha de Kathleen contestou a veracidade daquele documento. Levando essa informação até a polícia, que já investigava Harold há anos, a moça conseguiu que o corpo de sua mãe fosse exumado. Os peritos então
foram capazes de identificar a presença de heroína em Kathleen, uma informação que não parecia se encaixar nos relatórios de Harold. Quando questionado, ele apresentou outro documento, com anotações suas sobre a idosa. Nesse texto, ele alegava que a mulher era dependente química, fazendo uso de heroína. Não convencidos, os investigadores foram até a casa de Harold, onde recolheram uma máquina de escrever e seu último relatório apresentado. Após a resposta da perícia, os especialistas declararam que o comentário sobre a dependência química foi escrito apenas após a morte da senhora. Da mesma forma, eles foram capazes de identificar que o testamento havia sido escrito com a mesma máquina encontrada na residência de Harold. No dia 7 de setembro de 1998, Harold Shipman foi preso. Agora, com novas evidências, a polícia conseguiu exumar outros corpos, cujos familiares optaram por não seguir com a cremação. Em ao menos 14 desses corpos, os peritos foram capazes de encontrar vestígios de heroína. Todos os pacientes de Harold com atestado de óbito apontando para a morte natural. Incapaz de continuar se escondendo por trás de diplomas e títulos, o serial killer foi interrogado. Can you remember Lily Crossley at all? Okay, no answer. If I can also, it's going to be awkward this, you've been standing up and walking around, but I think this is what we're going to have to do. You might want to just sit back a little bit. Then I don't keep pushing in front of you. Lily Crossley, if you'd like to look at that, just for the benefit of the tape. Dr. Shipman's eyes are closed, and he didn't look at the photograph at all. Harold fez mais do que se recusar a falar. Ele manteve os olhos fechados a maior parte do tempo, além de virar a própria cadeira, sentando-se de costas para os investigadores. Essa é uma posição bastante desconfortável para os detetives, que precisam colher informações e depoimentos a fim de utilizá-los contra ele no tribunal. Existem algumas estratégias para fazer com que o indivíduo desista do silêncio absoluto, mas infelizmente nenhuma delas parece ter funcionado com Harold. Ele permanece investido em sua escolha e beneficiará sua defesa no futuro, ainda que seja um trabalho difícil por conta de todas as evidências. We'll now move on to the next death which we've investigated, Dr. Shipman. This is in relation to the death of a lady called Elizabeth Pierce. That's Elizabeth Pierce. The three ladies there, it's the elderly lady dressed in black. For the benefit of the tape, Dr. Shipman's eyes are closed and he did not look at. Would you want to make any comment, Doctor? No comment. Harold Shipman é um indivíduo extremamente perigoso, que não demonstra nenhum tipo de remorso ou empatia. Famílias foram enganadas, senhoras inocentes foram assassinadas, e ainda assim, ele prefere se agarrar à ideia de uma possível redução de pena, ao invés de dar algum tipo de encerramento para aqueles familiares. A maioria dos assassinos em série parecem gostar de conversar sobre os próprios crimes, como forma de receber créditos por seus atos terríveis. Harold não parece ser um deles. Em seu julgamento, ele declarou-se inocente, mesmo diante das evidências. No dia 31 de janeiro de 2000, Harold Frederick Shipman Jr. foi julgado culpado por 15 homicídios, sendo condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, com um acréscimo de 4 anos a serem cumpridos de maneira simultânea pela falsificação. Até o dia de hoje, ele foi o único médico inglês da história julgado culpado pelo assassinato de um paciente, ainda que outros já tenham sido acusados por crimes semelhantes. Com o caso recebendo atenção mundial, Harold ganhou apelidos como o Dr. Morte, o Bom Doutor e o Anjo da Morte. Dias após sua condenação, por motivos óbvios, sua licença foi suspensa. O caso de Harold foi tão terrível que ele gerou o que ficou conhecido como o efeito Shipman. Diversos procedimentos e práticas da medicina foram alterados na tentativa de impedir que outra pessoa fizesse o mesmo. Relatórios médicos, atestados de óbito e até mesmo formulários para a cremação foram alterados por conta do serial killer. Um memorial foi criado para as vítimas, inaugurado no dia 30 de julho de 2005, em Hyde Park. Uma tentativa de trazer algum alento aos familiares que perderam seus entes queridos de maneira tão cruel. Harold foi um ser desprezível que usou de sua imagem para atrair a confiança de pessoas inocentes que escolheram colocar a própria saúde nas mãos de alguém que julgavam confiável. Em seu tempo na prisão, Harold fez amizade com outro serial killer, de nome Peter Moore.
Os investigadores continuaram tentando fazer com que Harold confessasse, retirando seus benefícios um a um. Por fim, ele nem ao menos conseguia conversar com a própria esposa via telefone. Seu colega de cela disse lembrar de uma carta, na qual a mulher de Harold dizia que ele podia contar a ela qualquer coisa. Ela não acreditava que o marido fosse capaz de fazer aquelas coisas, ou ao menos não queria acreditar. No dia 13 de janeiro de 2004, aos 57 anos de idade, Harold Shipman foi encontrado em sua cela pendurado pelo pescoço com o próprio lençol. Ele foi declarado morto às 8 horas e 10 minutos por enforcamento. As autoridades do presídio declararam que não havia como prever que aquilo fosse acontecer e deixaram claro que nenhuma investigação seria realizada. O corpo de Harold permaneceu na cidade de Sheffield por quase um ano, enquanto sua esposa decidiu o que fazer. Com medo de que seu túmulo fosse atacado, ela então optou pela cremação. No dia 19 de março de 2005, o corpo de Harold Shipman foi cremado fora dos horários convencionais, sendo acompanhado apenas por sua esposa e filhos.